Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Bem, você já deve ter ouvido falar em buy and hold, comprar ações para longo prazo, enfim. E o que essas pessoas elas analisam para comprar uma ação e ficar ali sentado em cima dela por um longo período de tempo? O nosso tópico do vídeo de hoje é para falar sobre a análise fundamentalista. Então, bora lá pro vídeo. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Augusto Maurício, sou especialista de ações aqui na Trade na Mão. Aproveita para se inscrever no canal e dar aquele like que é importante aqui para o nosso conteúdo. E não deixe de compartilhar esse vídeo, porque é muito importante. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, para toda vez que eu colocar um conteúdo novo aqui no canal, você ser avisado e não perder nenhum conteúdo. Então vamos lá, a análise fundamentalista. Bem, na análise técnica, a gente analisa os gráficos. A gente vai estar fazendo a leitura do gráfico. Eu até costumo dizer que são como obras de artes, onde você vai ter que entender o que aquele candle ou o que uma figura gráfica, enfim, está representando ali na tela para você. Já a análise fundamentalista, como o nome próprio diz, ele vai falar o quê? Vai ver a análise dos fundamentos da empresa. Então vai verificar como é a questão de endividamento, questão de balanço, receita, despesa. São diversos itens que são analisados para que você possa, de fato, verificar se aquela empresa tem potencial ou não de valorização ao longo dos anos. Então, quando você analisa os fundamentos da empresa, é porque, de fato, você quer ver se ela vai crescer ao longo do período. Só que não basta você analisar somente os dados financeiros e econômicos da empresa. É importante também analisar o cenário econômico como um todo, né, para verificar se o país está em recessão ou se ele está numa crescente, no caso de PIB, que isso vai favorecer, né, ou não aquela empresa. Enfim, são diversos cenários, né, externos que a gente tem que estar avaliando e saber também como é que está a empresa nesse cenário, se ela vai se beneficiar ou não. Algumas empresas, por exemplo, elas estão expostas ao dólar. Então a gente também tem que analisar se o dólar vai beneficiar ou não, porque às vezes ela tem dívida em dólar, ou ela depende de exportações ou importações de matéria-prima, e isso tudo vai impactar o quê? Tanto na receita como na despesa daquela empresa. Um outro ponto também muito importante a ser verificado é a questão de como está essa empresa em relação aos seus pares, porque ela faz parte de um segmento de educação, ou segmento do mercado financeiro. Tá, e como é que ela está em relação aos seus pares? Ela hoje é líder desse mercado, ou ela está ali em segundo, mas já está quase pegando ali no calcanhar do líder, né, do mercado? Então isso tudo precisa ser avaliado e também os projetos. Então eu vou aqui para o quadro para mostrar aqui algumas informações importantes dentro da análise fundamentalista. Então, só para a gente poder reforçar, né, o que eu já falei até um pouquinho antes. Então a gente tem que analisar o quê? O ambiente macroeconômico. Eu tenho que verificar a questão do PIB, a questão de emprego, de renda, se é uma empresa de serviços ou é uma empresa que trabalha com muitos lançamentos, que depende do varejo, né, das pessoas físicas estarem adquirindo determinado produto ou serviço. Então, o PIB e o emprego são extremamente importantes para que isso aconteça, né? A inflação também é um outro ponto importante, porque isso pode encarecer, né, os produtos para compra de matéria-prima para produzir determinado produto, né? E a inflação ela também limita o poder de compra da pessoa física. E também acaba, às vezes, o próprio falta de mão de obra, né, de repente para aquele determinado segmento, pode encarecer os salários. E aí isso faz com que o custo daquele produto ou serviço ele venha a ficar mais caro também. Então é algo que a gente tem que estar avaliando. Taxa de juros é um outro ponto importante, porque se a gente tem uma taxa de juros muito baixa, como a gente até presenciou, né, no ano passado, aí, em 2021, isso faz com que a população se incentive a comprar produtos e serviços, porque fica mais barato comprar, fazer financiamento e tudo. E a taxa de câmbio, como eu falei, porque dependendo da empresa ela pode comprar matéria-prima, né, em dólar, ou às vezes ter algum tipo de financiamento em dólar, e isso tudo vai impactar nos dados econômicos e financeiros da empresa. Um outro ponto bastante importante, aí sim, né, é estar analisando ali, né, o mercado interno e o mercado externo. Né, o tamanho, o faturamento, os dados relativos a per capita, a relação histórica, enfim.
toda a parte de capacidade instalada, quais são os seus concorrentes, né? Quais são os diferenciais competitivos, né? A famosa tabela SWOT, né? Onde você vai analisar forças, fraquezas, competências, forças, enfim. Então, toda a parte de tecnologia, aquela empresa, ela investe muito em tecnologia ou não? Ela hoje está à frente dos seus concorrentes em relação à tecnologia para tanto produzir mais barato ou como para entregar mais rápido, enfim. E novos produtos, né? Ela é entrante naquele mercado, ela está sendo pioneira num determinado mercado, então isso tudo tem que ser levado em conta. E, no caso aí, por último, mas não importante, aí sim é um raio-x da empresa, você analisar todos os dados financeiros daquela empresa. No caso, aí você vai estar não só analisando, né, o dado do momento, mas também avaliar o histórico. Como é que é essa empresa com relação ao lucro? Ela é um lucro crescente? A receita dela é crescente? As despesas vêm se mantendo ou eles estão trabalhando para reduzir? Isso é muito importante. E também é importante que vocês saibam, toda empresa que está listada na nossa bolsa, na B3, ela possui um canal de RI, que é de relação com os investidores. Então, no site de relação com os investidores, você consegue pegar as informações de balanços anteriores, resultados anteriores. E esses balanços, né, esses resultados, eles saem a cada trimestre. Então, de 3 em 3 meses, é disponibilizado no site das empresas o resultado das operações, né, o resultado financeiro e econômico da empresa dos últimos 3 meses. Então, você consegue fazer ali uma análise de como está a evolução de todos esses indicadores. Eu vou apresentar alguns indicadores que fazem parte da análise fundamentalista. É claro que tem outros, e aqui é uma lista enorme que você pode estar avaliando, mas eu trouxe aqui os principais que você vai estar ouvindo falar por aí. Bem, então, o balanço patrimonial é onde você vai identificar o patrimônio líquido da empresa. Então, é pegar o ativo e o passivo. Normalmente, o ativo, por exemplo, são boletos a receber, são, por exemplo, patrimônio mesmo em si, por exemplo, se tem prédios, se tem equipamentos. É claro que isso tudo tem depreciação, mas ativos seria isso. Ativo. E o passivo são dívidas, são despesas que você tem, folha, enfim, isso tudo é para você ter uma ideia mais ou menos. E aí você vai ter ali o patrimônio líquido no final. O que você tem de ativo, menos o passivo, você vai ter o patrimônio líquido no final. Um outro indicador bastante importante é o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Que é basicamente ali o balanço, né? Onde você vai estar vendo ali o lucro. Então é a receita menos a despesa. Você vai ver o quanto que a empresa ela lucrou naquele determinado período, seja no trimestre, ou no semestre, ou anualmente. Você consegue fazer essa análise de acordo aí com o tempo que você quiser. Importante também aqui é o demonstrativo de fluxo de caixa, o DFC. De fato aí você está vendo o que está entrando e o que está saindo de dinheiro na empresa. Né? E quanto você tem em caixa? A empresa ela tem caixa suficiente para, de repente, bancar os projetos que ela está colocando ali, né, nas suas projeções, ou não? Ela vai ter que pegar financiamento no banco ou em qualquer outra instituição para conseguir, né, tocar os seus projetos. Ou até mesmo pegar, né, dinheiro no mercado, fazendo uma oferta secundária de ações e por aí vai. Um bastante conhecido é o índice preço-lucro, onde é o famoso PL, onde você vai pegar o preço de ação o preço da ação e vai dividir pelo lucro por ação projetada. Tá? Então isso é um índice bastante visto aí no mercado, as pessoas acompanham bastante. E o último indicador aqui que eu trouxe é o preço pelo valor patrimonial. Tá? Existem outros ainda, como você pode ver, questão de dívida, questão de endividamento, o próprio balanço, né, o mais completo, tem o EBITDA, também, onde você analisa o lucro antes dos impostos, taxas, enfim, tem uma quantidade aí bem grande de indicadores para avaliar. E o que vem a ser o preço pelo o valor patrimonial? Então aqui a gente vai ter, né, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial. E o que é o valor patrimonial? É o patrimônio líquido dividido pelo número total de ações. Tá? Então, e o número total de ações, chamado no mercado de free float. Tá? Free float é a quantidade de ações disponíveis
na B3. Isso não considera as ações que são dos majoritários, somente as ações que estão disponíveis na bolsa para serem negociadas. Então, após calcular o VPA, você pega o preço da ação e divide pelo VPA. E quanto maior for a relação, ou seja, se aqui dá 10, 12, 15, quanto maior for, mais cara ou menos atrativa vai ser aquela ação ali. Então, as pessoas que gostam de fazer o buy and hold, né, de ficar o position trade, ou seja, compra uma empresa e fica ali com ela alguns anos, as pessoas devem ou deveriam analisar os fundamentos da empresa e também analisar o cenário, os concorrentes, para de fato estar investindo naquela empresa e acreditando que ela vai ter um crescimento ao longo dos anos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder a vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!